Sentes-te perdido ou em busca de respostas? A vida te parece sem rumo? Descobre o canal Marcelo Parrella, com mais de 3.800 vídeos para fortalecer a tua fé. Encontra estudos bíblicos, música para a tua oração e meditação profunda. E inspira-te com os testemunhos e entrevistas de irmãos de todo o mundo. Que esperas? Inscreve-te agora e transforma a tua jornada de fé. Eu cumprimento nossos queridos irmãos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar com vocês neste domingo, né? Agradecendo a Deus por esta semana e pedindo a Deus pela próxima semana que virá, para que o Senhor Jesus nos abençoe, nossa família, nosso trabalho, nossa saúde. Amém. Bom, eu trouxe para nós vermos hoje, né? Vamos falar hoje sobre pecado. Pecado e a redenção do homem, tá? Feita por Jesus Cristo, né? A redenção que Jesus Cristo fez ao homem, né? Bom, hoje em dia, pecado é muito relativo. Tudo depende de quem está falando e do ponto de vista da pessoa que está falando, né? Da ótica, da visão daquela pessoa de mundo. Como deve ser para ela, o mundo, as pessoas. Mas e para Deus? Para Deus, pecado é pecado e ponto final. Pecado é pecado. Vamos ver na Bíblia sobre o pecado. Pecado é uma realidade. Provérbios, capítulo 14, versículo 34, na parte B. O pecado é uma vergonha, é uma desgraça para qualquer povo, para qualquer nação. Bem, o pecado é o que nos separa de Deus e traz tanto sofrimento para o ser humano, sim, para a raça humana, para os animais, né, para o nosso mundo. Por causa dessa realidade, né, que existe o pecado, é que nós percebemos que ocorrem tantas injustiças, ódio, guerra, né, assassinatos no mundo. Os 10 mandamentos são o desejo de Deus para o mundo, né? Para que o mundo, o ser humano, né, viva, se comporte daquela forma. Se sair dali, já não está andando conforme a vontade de Deus, né? Bom, existem várias traduções bíblicas, né? Hoje eu trouxe a Nova Versão Transformadora, mas eu estudei também um pouquinho lá em casa, Nova Versão Internacional, que eu gosto também bastante, explica assim bem, uma linguagem bem acessível. Bom, os 10 mandamentos são os desejos de Deus para o homem, né? Para o homem, como ele deve agir, comportar, falar, né? Êxodo 31:18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes, né? Deu a Moisés para os que estavam esperando os 10 mandamentos, para o povo, para os judeus, né? Para os hebreus. Deu-lhes as 2 tábuas da aliança, né? As tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus, tá? Ok? Então, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, Deus não deseja que o ser humano venere, adore, peça alguma coisa a alguma pessoa, ou que esteja no céu, ou na terra, ou embaixo da terra, na água, ou enterrado.
enfim, né, uma pessoa que já morreu, não deseja que a gente peça nada a qualquer pessoa além dele mesmo, além de Deus, do Deus Criador, né? E no capítulo, isso é o primeiro: não terás outros deuses além de mim, diante de mim, né? Além de Deus. No segundo, o segundo mandamento está em Êxodo, capítulo 20, do versículo 4 até o versículo 6. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Aí fala que traz consequências, né, quem faz tais coisas, né, quem adora outros deuses, traz o pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, sobre os que me rejeitam, mas demonstro amor até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. Aí a gente estava conversando, o que é tomar o nome de Deus em vão? E meu marido dirige, né? Às vezes a gente está dirigindo, aparece um animalzinho, uma criança, um idosinho, atravessando a rua. Meu Deus! Aí meu marido reduz, né, a velocidade para que dê tempo do animalzinho, da criança, do idosinho atravessar a rua, né? Ou sair do meio da rua para que alguém cuide, né, da criança, do animal, enfim, do idoso. Então, quando a gente está falando um socorro, uma coisa assim sobrenatural, né, aí há necessidade de nós clamarmos o nome de Deus. Porém, às vezes está difícil, a gente fica, pessoa que trabalha fora, chega no fim de semana, tem tantas coisas, aí fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu faço comida, eu lavo roupa, eu limpo casa, o que é que eu vou fazer primeiro? Aí a gente estava comentando que nesse ponto é uma coisa, tanto faz a gente começar por uma questão de organização, né? Que Deus não é uma coisa sobrenatural, que nem dê tempo, né, de reduzir o carro e atravessar, salvar uma vida, né? Tanto faz fazer comida primeiro, depende também se a gente quer comer mais cedo ou mais tarde. Então, nesse caso, é sim a gente chamar o nome de Deus em vão, né? Ah, Senhor, me dá sabedoria se eu devo começar primeiro pela casa, ou pela comida, ou pela roupa. Isso a gente pode pensar como pessoa, né, com a nossa sabedoria humana. Quarto mandamento: lembra-te do sábado para o santificar. Aí eu fiquei pensando, sábado é o 7º dia. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Deus precisava descansar? Não, Deus é Deus, né? Então, ele é bem provável que Deus tenha colocado na sua palavra para que demonstre que o ser humano, né, descanse, tenha um dia para descansar, tire um dia na semana para descansar, realmente. Bom, alguma coisinha ou outra, né, mas nada pesado como durante a semana, né.
Então, aquele um dia devemos adorar a Deus, descansar, renovar nossas forças para a próxima semana, podermos fazer nossas coisas e também adorar a Deus, né, com saúde, né, dando a Deus o nosso melhor. E também nós, conforme a pastora Luciana falou, a gente deve agir de forma conforme a gente fala. Nós somos filhos de Deus, devemos agir conforme filho de Deus deve agir, né? Durante a semana. Então, pedindo a Deus saúde e andar conforme a vontade de Deus. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. O que é honrar nosso pai e nossa mãe? Honrar nosso pai e nossa mãe é procurar fazer, por exemplo, um pai e uma mãe, eles nos ensinam poxa, olha, o mundo é assim, 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 faça assim que você vai se dar bem, ou não faça assim que você vai se dar mal. E existem algumas pessoas que fazem exatamente o contrário, parece que quer, né, perturbar pai e mãe. Aí vai usar drogas. Com o uso da droga no seu organismo, na sua psique, na sua mente, faz um monte de besteira por aí na vida, né? Enfim, que não deve fazer. Está honrando pai e mãe? Não está honrando pai e mãe. Aí o dinheiro acaba, a pessoa começa a roubar para poder sustentar o vício. Está honrando pai e mãe roubando? Não está honrando pai e mãe roubando, né? Foi isso que pai e mãe ensinou? Não foi, né, irmãos? Então, honrar é procurarmos ao máximo fazer conforme, né, eles nos ensinaram. Existem também algumas coisas que eles falam que só a graça de Deus, né? A gente deve pensar, né, e medir o que a gente deve. Por exemplo, a gente é cristão e eles não são. Vai ao baile, sai, vai. Chega a hora que você que sai, chega no outro dia. Aí também não, né? Então, honrar pai e mãe, mesmo depois que a pessoa vai descansar com o papai do céu, morre, né? A pessoa, poxa, fulano, lembra bem o pai, a mãe, porque ele agia assim, agia legal. Então, isso é honrar pai e mãe. 6º, honrar de uma forma boa, né? Pegando o melhor dos nossos pais. 6º mandamento: não matarás. Também aí uma observação. Existem pessoas que vivem da segurança e vivem disso, né? Trabalham como segurança, né? Então, estas pessoas, conforme a lei, podem andar armadas, né? Outras pessoas não podem andar armadas, porque no Brasil não existe porte de armas para pessoas que não sejam, que não tenham feito estudos para atirar, né, de tiro, né, ensinar a atirar, que não trabalhem como segurança, que não trabalhem para as Forças Armadas, que não sejam militares, né? Enfim, então não matarás. Por quê? Porque, por exemplo, um homem tem uma força bruta, uma força enorme. Ele vai ver a mulher, um exemplo, tá? Perdão, irmãos, a mulher não honra o marido dela, faz o que não deve, ele vai e mata. Mas e se o homem não honra a mulher? Aí ele faz o que não deve, a mulher vai e mata? Geralmente não, né? Ele está prevalecendo da força física dele
para fazer um feminicídio, para matar a mulher. Aí também, né? Então, não matarás. No nosso dia a dia, não matarás. É essa a vontade de Deus. Não deixar nossa ira, né, prevalecer. Não deixarmos a nossa ira prevalecer sobre as pessoas, sobre as situações que nós vivemos, porque tem uns que passam na nossa vida, que quem trabalha na área da educação, na área da saúde, misericórdia, só a graça de Deus mesmo. 7º mandamento: não adulterarás. Ok. No Antigo Testamento, não adulterar era fisicamente, né? Um homem tem uma esposa, ele vai, né, ter relações sexuais com a sua esposa. Saindo dali é adultério. E acabou, e ponto final. No Novo Testamento é diferente. Esse não adulterar, Cristo, ele levou para um outro patamar mais difícil, né? Porque um homem olhar para uma mulher cobiçando, olhando 2, 3 vezes, ela passou, e o cara vai continuar olhando a mulher, né? Aí tá cobiçando, já tá observando tudo que tem ali dentro da roupa da mulher. É adultério. Isso é adultério. E hoje em dia o mundo anda tão... meu Deus do céu, não sei nem que palavra usar. As pessoas andam com tanta liberdade, né? Devassas, né? Libertinas, obrigada, pastores. Que é difícil. Mas dá uma olhadinha e vira a cara pro outro lado. Até às vezes eu fico... meu Deus. Aí eu fico assim, como pode uma mulher, às vezes um homem, usa umas roupas, que misericórdia. Bom, então vamos pular. 8º mandamento: não roubarás, tá? Aí eu vi em uma Bíblia não roubarás, em outra tradução estava não furtarás. Na língua portuguesa, tá? Nós temos furtar como pegar sem violência, sem arma, né? Sem a pessoa ver. Furtar é se apossar de alguma coisa para si, sem ter violência, sem ver porte de armas. Roubar é a pessoa chegar e usar um revólver e tirar o carro, uma moto, um celular, o que a pessoa quiser. E às vezes pega e joga tudo, tira o celular, joga a bolsa com documento, joga tudo fora, né? Mas que é só o celular, um exemplo, né? Mas rouba usando revólver, né? Ou uma outra arma branca. Aí é roubar. Qualquer um dos dois é pecado. Está no 8º mandamento que Deus te deu, usando o seu próprio dedo. Ele colocou nas tábuas que Moisés deveria trazer para o povo. 2 tábuas da lei. 9º, estamos acabando. 9º, não dê falso testemunho contra o seu próximo. O que é dar falso testemunho contra o nosso próximo? Por exemplo, às vezes a gente está no nosso trabalho e uma pessoa quer prevalecer perante a outra e quer diminuir a outra. Essa pessoa vai falar um bocado de mentiras sobre essa outra aqui, que ela quer ficar por cima. Poxa, a fulana faz isso, faz aquilo outro, fala não sei o que lá ao telefone, né? Erra, fala dia errado, fala horário errado, né? Diz que pegou o que a pessoa nunca pegou. Mente para prejudicar a pessoa.
né? Isso é falso testemunho. É dizer que viu, que testemunhou uma coisa falsa, que não viu, que não testemunhou, que a pessoa não fez aquilo que aquela pessoa que está aqui está dizendo. Isso é um falso testemunho e prejudica muita gente no trabalho. No trabalho, na vida, na vizinhança, enfim. Porque tem muita gente querendo tirar vantagem em cima de outra pessoa, prejudicando a outra pessoa, que muitas vezes não está nem sabendo que a outra, né, aquela que está aqui, é modo de dizer, né, irmãos, não é um cargo superior, não, cargo igual, ou às vezes até inferior, né, mas se coloca sempre pisando nessa para essa reduzir e a outra se sentir, e ela mesma, né, se sentir lá em cima, se sentir superior. Ela não faz nada, não fala errado, não, enfim. E muitas vezes é essa pessoa que está fazendo várias coisas erradas, né? Bom, isso é dar falso testemunho contra o seu próximo. O 10º, né? O 10º mandamento do Senhor é: não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher dele, não cobice a casa, não cobice a mulher dele, nem os seus servos, ou servas, ou boi, ou jumenta, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Tá? Cobiçar é você desejar aquela coisa que a outra pessoa tem e ter para si, né? Por exemplo, uma pessoa conhecida tem um pedreiro que é uma beleza, faz obras dentro da casa dela, e a gente está só de olho, né, no pedreiro dessa pessoa, e a gente começa a chegar perto, a dar uma conversinha e tal, e tira o pedreiro da obra dessa pessoa conhecida ou amiga, da obra dele ou dela, para com a obra, para vir fazer a sua obra. Isso é cobiçar, prejudicar, tirar o pedreiro, o que é do outro, para si, né? Porque você olhar uma coisa, poxa, que legal, você comprou isso, que bom, você merece, você trabalha, você, enfim, né? Você é esforçado, é esforçada, né? Que Deus te abençoe. Isso não tem nada a ver com cobiça. Cobiçar é desejar que o outro não tenha. Só você tenha tudo do bom e do melhor, e o outro não tenha. Isso é cobiça. Isso Deus condena, né? Está no 10º mandamento do Senhor que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. E ele escreveu em 2 tábuas da aliança, né? Tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus, né? Pelo próprio Deus, com o seu dedo. Bom, agora nós vamos ver, nós vimos que existe pecado, né? O pecado é uma realidade. O segundo, o perdão de Deus, e encerrando, tá? Mas existe o perdão de Deus, é uma realidade. Percebemos que é muito difícil não errar em pelo menos um desses mandamentos, em algum desses mandamentos, né? Ou alguns. Mas a esperança de redenção, a esperança de transformação, de mudança, quando nós percebemos que estamos errados, né? Uma mudança de rota,
na sua própria vida, no seu próprio comportamento, né? Aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 7, está: Ele, né, Deus, Ele é tão rico em graça, em misericórdia, em favor que nós não merecemos, que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, e perdoou os nossos pecados. Então, nós temos essa esperança, é a redenção que Deus nos deu através de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo, que nos perdoa de todos os pecados se nós o aceitarmos, né, como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, que possamos reconhecer todos os nossos dias o que está certo, o que está errado, e que nós possamos escolher a cada dia fazer, pensar, viver da forma correta, conforme Deus quer que nós façamos, né, meus irmãos? Então, vamos orar para agradecer ao Senhor Jesus pela palavra dada aqui. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, muito obrigada pela palavra, Senhor, que pela misericórdia do Senhor, o Senhor me deu, e que foram dadas, né, várias palavras que foram dadas aqui, pastor Marcelo, pastora Luciana, ainda vai vir o pastor Ricardo, Senhor, que o Senhor o abençoe grandemente, Senhor, e nós teremos ainda a Santa Ceia, nos abençoa neste culto, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o povo que está nos ouvindo, os nossos queridos irmãos, nossos queridos ouvintes, da saúde, da paz, da prosperidade, da segurança, livramentos, Pai, a estas pessoas que estão nos ouvindo, nossos irmãos, nossos ouvintes, em nome de Jesus, amém, amém, Jesus. E se você quiser ver mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like no vídeo. Até o próximo vídeo.